Olá, pessoal. Hoje nossa aula de patologia veterinária vai ser sobre o sistema cardiovascular. Bom, antes da gente começar a falar, das alterações em si, vamos relembrar um pouquinho como que é a organização anatômica, morfofuncional do coração, tá? O coração é o principal órgão, do sistema cardiovascular, é quem é responsável por bombear o sangue, e manter circulação sanguínea. E ele, junto do rim, junto do pulmão, junto do fígado, controlam também pressão arterial a partir do sistema RAA, sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá? Então, vamos relembrar aqui um pouquinho. Bom, o coração, ele é dividido, em 4 cavidades, tá? 2 auriculares, direita e esquerda, e 2 ventriculares, direita e esquerda. E essas divisões, eles são, então, separadas por paredes, A ventricular, o septo interventricular, e o atrial, septo interatrial, tá? O coração do lado direito, tanto o átrio como o ventrículo direito, responsável por bombear o sangue pouco oxigenado, ou seja, o sangue sistêmico, para o pulmão, para que aconteçam as trocas gasosas e aí ele seja demandado pelo lado esquerdo de volta ao organismo como um todo, Então, a gente tem que lembrar que a grande circulação é a que vem drenada, através da veia cava, chega no átrio direito, faz pressão na válvula tricúspide e, a partir disso daí, preenche cavidade ventricular direita, na contração do ventrículo direito, então pressiona e esse sangue é demandado pela artéria pulmonar, tá? A artéria pulmonar é a única artéria que carrega sangue não oxigenado, sangue venoso. Da artéria pulmonar, ele chega no pulmão, oxigena, E aí, do pulmão, de volta para o átrio esquerdo, passa pela válvula bicúspide, preenche cavidade ventricular esquerda, a contração do ventrículo esquerdo, e esse sangue, então, oxigenado é demandado via aorta, tá? Então, o sangue que vem, da cavidade, do sistema, chega do lado direito do coração via cava, essa aí é a grande circulação. O sangue que vai do ventrículo direito para o pulmão oxigenando e retornando aqui, então, para o esquerdo para ser demandado via aorta, é o que a gente chama de pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? Por que a gente está relembrando isso? Porque é de suma importância a gente saber, naturalmente o caminho do sangue, porque a partir disso eu vou entender as lesões e as consequências dessas lesões no caso das insuficiências cardíacas, tá? Então, quando, por exemplo, eu posso ter 3 causas gerais, de insuficiência cardíaca. O que é insuficiência cardíaca? A insuficiência do coração bombear todo esse sangue, de demandar todo esse sangue. Então, podem ser lesões nas válvulas atrioventriculares, podem ser lesões no miocárdio, tá? Direito ou esquerdo, assim como pode ser estenose das artérias, ok? Se eu tenho lesão, não funcionalidade das minhas válvulas, eu tenho probabilidade do meu sangue refluir do ventrículo para o átrio, de onde o sangue veio. E, sendo assim, reflui pela veia, tá? A veia não tem válvulazinhas impedindo o retorno sanguíneo, o refluxo sanguíneo. Só as artérias. Se eu tenho lesão no miocárdio, meu coração não vai ter força contrátil. Se ele não tem força contrátil, vai acumulando sangue aqui, que reflui para o átrio, que vai refluir pelas veias, tá? Ou estenose, das artérias, em que, por mais força que eu tenha aqui na parede ventricular, não tem o caminho fisiológico para a passagem do volume total do sangue, e aí ele vai refluir do mesmo jeito, refluindo, então, pelas veias, ok? A gente vai falar com isso mais calmo, um pouquinho mais na frente.
Outra coisa que é bom a gente relembrar e que é muito importante é o estímulo neurológico que o coração sofre para que haja o compasso, né? Para que a manutenção do débito cardíaco. Então, a contração e o relaxamento das câmaras tem que ser compassado, tem que ser regulado, tá? E isso quem faz são os nó sinoatriais, né, que recebem o estímulo, e demanda, então, para os nó atrioventriculares, que demandam esse estímulo para as células de Purkinje. Significa eu dizer que qualquer que seja a lesão, mesmo que discreta, mesmo que leve, nessas áreas dos nós sinoatriais, ou nas áreas onde há maior presença das inervações por Purkinje, são áreas de suma importância e vitalidade quando se diz de lesão. Então, se eu tenho um pequeno infarto, né, que é necrose, aqui é muito passível desse meu animal, desse meu paciente vir a óbito. Por quê? Porque não vai ter a demanda sequencial dos estímulos alternando e alterando o débito cardíaco, tá? Então, lesões na região atrial e lesões na parede interna, né, ventricular, tá? Do miocárdio ventricular, são locais de bastante importância. Então, ali na região atrial e aqui, ó, na base do coração, no ápice do coração, desculpa, são áreas importantes. Qualquer lesãozinha pequena tem maior probabilidade desse paciente morrer de insuficiência cardíaca. E nas estruturas, né, na organização histológica, o coração ele é dividido, né, em câmaras externa, câmara muscular e a câmara interna, tá? Lembrando que a externa e a interna são revestidos por tecido conjuntivo, né? Então, o epicárdio ou pericárdio visceral é a porção mais externa do meu coração. O epicárdio ou pericárdio parietal é a cápsula, né? É o saco, tá? Que recobre o coração e tá ali para proteger. Miocárdio é a musculatura, né? É o contrátil, é o funcional do ventrículo. E o endocárdio, tecido conjuntivo, que recobre, então, toda a cavidade atrial e ventricular, inclusive as minhas válvulas, tá? Então, se eu falo que eu tenho uma pericardite ou uma epicardite, processo inflamatório superficial, muito provavelmente correlacionado a alguma demanda sistêmica. Por quê? Porque o tecido conjuntivo é extremamente rico em vasinhos, né? O miocárdio ou ascendência, né, da epicardite ou pericardite, assim como também a ascendência da endocardite. Quando a gente fala em endocardite valvar, né, eu tenho processos inflamatórios que evoluem para necrose das válvulas, fazendo com que elas se tornem afuncionais, por ter buracos ou até mesmo pela ruptura das cordas tendinas, tá? Então, endocárdio e epicárdio ou pericárdio é tecido conjuntivo, né? Recobre externo e interno cardíaco. E o miocárdio é a porção muscular, que é a porção funcional. Só para relembrar a microscopia, né? O órgão, o músculo cardíaco, ele é um músculo estriado, ok? Então, ele tem a estrutura contrátil na sua organização de sarcômero, tá? É uma fibra cilíndrica, então o miócito ele é cilíndrico, né? Com um ou no máximo 2 núcleos por fibra, por célula, e esse núcleo centralizado, tá? Diferencia, então, da musculatura esquelética, porque a musculatura esquelética também é cilíndrica, também é estriada, porém eu tenho inúmeros núcleos periféricos, tá? Na superfície ali das células. Uma coisa que é exclusiva do músculo cardíaco é que ele tem ramificações, ou seja, uma fibra muscular cardíaca, um miócito cardíaco, se liga, se comunica diretamente a partir dessas ramificações com outras células. Para quê? Para dar efetividade ao estímulo contrátil. Então, na hora que essa fibra aqui sofreu o estímulo contrátil, ela passa pelas ramificações a outra fibra, tá? E outra característica exclusiva do coração
são os discos intercalares, né? Que são junções entre duas células cardíacas, dois miócitos cardíacos, com maior quantidade de ligações desmossômicas, também para dar maior efetividade contrátil. Então, significa dizer que, se por acaso essa fibra cardíaca aqui morreu, sofreu necrose, sofreu apoptose, ou ela está hipofuncional por degenerações, ela tem uma demanda funcional porque eu tenho ligação com essa e com essa. Então, essa região aqui não vai sofrer uma perda contrátil total pela ligação com as outras fibras. Então, consegue manter uma contração mínima necessária para que haja, então, manutenção do débito cardíaco, tá? Bom, lembrar um pouquinho aqui, né, de como que o coração responde, né, a possíveis lesões, as possíveis alterações. A fibra cardíaca, né, o miócito cardíaco, ele é uma célula que não tem boa regeneração, tá? É uma célula que está dentro da classificação, né, de células células permanentes, então ela não faz muita divisão mitótica. Quanto menor a capacidade de divisão mitótica, menor capacidade de adaptação às alterações, tá? Então, significa eu dizer que depende muito mais da localização daquela lesão do que a extensão dessa lesão. Foi o que eu falei para vocês. Numa região atrial, numa região do ápice cardíaco, onde eu tenho muita demanda neurológica, uma lesão discreta, leve ali, pode ser o suficiente para levar à morte desse paciente, tá? Assim como uma lesão no epicárdio ventricular extensa, pode também não levar à morte, tá? Então, depende mais da localização do que realmente da extensão, ok? Ele pode adaptar, né? Tentar se corrigir a essas demandas lesivas por hipertrofia ou atrofia, tá? O coração, né, o músculo cardíaco estriado, todo músculo estriado, na verdade, não faz hiperplasia, ele faz hipertrofia ou dilatação, tá? Então, significa dizer que se há uma baixa volemia sanguínea, ele vai ter que bombear esse sangue com muito mais pressão, ou seja, a contração ventricular vai ter que ser muito mais forte para que o sangue alcance o quê? Alcance todo o organismo, tá? Se eu tenho o oposto, né, uma hipervolemia sanguínea, essas células vão se achatar, elas vão se dilatar, aumentando a minha câmara cardíaca, fazendo com que haja o quê? Uma bolsa de sustentação desse hipervolume, ok? Então, o jeito que o coração tem de se adaptar é hipertrofia ou dilatação, levando ao achatamento e maior comprimento das fibras cardíacas, tá? As lesões reversíveis, né, as degenerações que a gente encontra com maior frequência no músculo cardíaco, são a esteatose, né, que normalmente está correlacionada a anemias graves ou algumas toxemias, com o quê? Com baixa de demanda de oxigênio, não havendo, então, manutenção da bomba de sódio e potássio, né? A bomba de sódio e potássio, ela trabalha com gasto de ATP, e esse gasto de ATP, ele, então, faz com que mantenha maior concentração de sódio extracelular e maior concentração de potássio intracelular, tá? Se você tem hipóxia, né, vai evoluir para degeneração hidrópica, que com o tempo também pode evoluir com degeneração gordurosa. Quanto mais repleto dessas substâncias dentro de cada uma das células, menor a sua capacidade funcional, tá? Outro fator de degeneração hidrópica são as febres muito altas, né? E as causas de toxemia, que vai diminuir o aporte oxigenativo, tá? Uma das degenerações que a gente vê pode acontecer é o acúmulo de lipofuscina. Lipofuscina nada mais é do que um mucopolissacarídeo, tá? Então, entra dentro das degenerações mucinógenas
e, normalmente, doenças crônicas por má nutrição, ou doença de má absorção intestinal, ou animal em desnutrição grave, severa. Desculpa, gente. As lesões irreversíveis, como é uma fibra, uma célula permanente, é muito comum que entre necrose, e dessa necrose, então, o reparo celular é por fibrose, né? É cicatrização, tá? Regeneração do músculo cardíaco, como eu falei para vocês, são extremamente raras. Ó, aqui a gente tem um corte transversal, né? Então, um corte de moedinha longitudinal da fibra transversal, tá? E aqui eu tenho algumas célulazinhas, né, intactas, ó, um núcleo centralizado, 2 núcleos centralizados, então demonstrando para nós que isso é uma fibra cardíaca, ok? Quando a gente está olhando as outras células, notem que eu tenho uma vacuolização citoplasmática, né, em graus variados, com deslocamento do núcleo para a periferia. Isso aqui é a microscopia, a característica microscópica de quê? Da degeneração gordurosa. A gordura é a única substância, né, que consegue deslocar pelo seu peso molecular as organelas de uma célula. Então, se eu tenho acúmulo de substância intracelular no miócito e está deslocando o meu núcleo, que fisiologicamente é centralizado, então eu tenho uma degeneração gordurosa, tá? Olha lá. Aqui eu tenho pigmentos vermelhinhos, alaranjados, né? No centro da fibra, em quantidades pequenininhas, isso aqui é lipofucinose, ok? Normalmente, por demanda de desnutrição crônica, né? Ou por falta de alimentação condizente à espécie e à categoria, ou por doenças de má absorção, tá? O intestino não está absorvendo todos os nutrientes, então não tem demanda nutricional para esse animal. Aqui eu tenho áreas de degeneração, ó. Notem que essa fibra aqui está bem inchada, né? Bem espessada, com perda das estriações. E notem que essa daqui, ó, com eosinofilização, tá vendo? Né? Fragmentação. Então aqui eu tenho uma degeneração, né? Início de necrose, e aqui eu tenho necrose, tá? Com perda. Se essa fibra aqui está necrosada, ela consegue ainda na fase inicial manter a sua função contrátil por conta das demais que estão ali correlacionadas a ela, tanto pela ligação desmossômica, né, os discos intercalares, como também pelas ramificações, tá? Mecanismo de compensação, né? Depende da característica celular, então, como eu falei, é permanente e só faz hipertrofia e dilatação. Então, é isso que vai acontecer com o coração numa alternância, né? Numa mudança de volemia, tá? Então, primeira coisa que o coração faz para adaptar, né, a hipóxia ou a baixa volemia é aumento da frequência cardíaca. É o que acontece quando a gente está fazendo exercício. Você começou a fazer exercício, está gastando mais energia, entrou em estresse metabólico, necessita de maior quantidade de oxigênio. O que acontece? Aumenta a sua capacidade respiratória e, ao mesmo tempo, capacidade de bombeamento sanguíneo. Quanto mais rápido bombear, mais a troca gasosa acontece no pulmão, ok? Pode acontecer isso por hipovolemia também. Você está perdendo sangue, hemorragia, e ele tentando, então, hiperoxigenar esse sangue a partir da taquicardia, tá? Do aumento da frequência cardíaca. É claro que essa adaptação aqui ela é momentânea, vai depender da causa. Você parou de correr, voltou ao estado fisiológico de metabolismo corpóreo, vai baixar movimentos cardíacos e respiratórios. Se a causa é por falta de sangue, se por acaso foi estancado essa perda sanguínea e restabelecido o volume, volta ao normal. Caso essa perda seja brusca, aí você tem, né, morte por insuficiência cardíaca pela hipovolemia, tá? A dilatação cardíaca é para manter o débito, como eu falei, né? Contração, relaxamento, para manter volemia sanguínea. Então,
Acontece quando eu tenho um aumento de volume sanguíneo momentâneo. Vamos supor que esse animal, sei lá, numa anestesia, né? A anestesia ela faz relaxamento de musculatura e fez relaxamento de musculatura lisa, então musculatura dos vasos, tá? Fez uma vasodilatação sistêmica. Imagina todos os vasos sanguíneos, calibrosos, não calibrosos, dilatados. Vai ter sangue o suficiente para ocupar esse espaço a mais? Não, né? Então, se eu tenho essa hiperdilatação vascular, eu vou ter uma hipovolemia sistêmica. O que o coração faz com a hipovolemia sistêmica? Aumenta a frequência momentânea, até passar o efeito da anestesia geral, tá? Agora vamos supor o contrário. Teve alguma lesão de hipotálamo e fez vasoconstrição periférica, ou o sistema RA ativou vasoconstrição periférica, tá? Se eu tenho vasoconstrição periférica, significa que não vai ter demanda sanguínea na porção ventral dos animais, né? Eles são quadrúpedes, tá? Então, o sangue que estava ali, que era para circular em tudo, vai estar acumulado aonde? No centro vital, né? Nos órgãos dos animais. Isso vai gerar um aumento de volume ali? Vai. E se eu preciso de maior volume da câmara cardíaca para que haja essa demanda do débito cardíaco, então ela faz o quê? Um alongamento. As minhas fibras se estiram. E nesse estiramento, eu tenho então o que a gente chama de dilatação. Normalmente essa dilatação ela acontece primária, né, de forma aguda no ventrículo direito. Se por acaso a causa dessa volemia permanece, aí ela extrapola então para o ventrículo esquerdo, tá? Então, no alongamento das fibras, né, na maior capacidade cavitária ventricular para demanda de sangue, acontece também o quê? Quanto mais fininha, mais dilatada a minha parede ventricular, menor é a força contrátil. Mas se eu tenho um volume elevado, então não há necessidade de uma força contrátil tão forte. O volume excessivo ali já basta para que esse sangue saia com uma pressão ideal do débito cardíaco fisiológico, tá? Tem o aumento da frequência inicial, óbvio, né, até a fibra se dilatar, e a pressão, né, a pressão cardíaca, a pressão do sangue, vai, então, de acordo com o quanto de dilatação. Se, por acaso, essa volemia vai se mantendo, a força contrátil vai diminuindo e vai chegando, então, numa insuficiência contrátil ventricular. Se é no ventrículo direito, o sangue não vai conseguir chegar na sua totalidade lá no pulmão, refluindo pela cava e acumulando nos órgãos cavitários, né? Fazendo congestão nos órgãos cavitários. Se por acaso essa alteração, essa insuficiência é no ventrículo esquerdo, então não vai conseguir demandar para a aorta toda, vai refluir pela veia pulmonar, que é a única veia que carrega sangue oxigenado, e esse sangue vai ficar acumulado aonde? Acumulado no pulmão, causando, então, congestão pulmonar, tá? Toda e qualquer congestão é o quê? Acúmulo de sangue estático, sangue parado. Isso faz vasodilatação. Se faz vasodilatação, eu tenho uma maior permeabilidade, porque tem um distanciamentozinho entre as células endoteliais, e você tem, então, o extravasamento de plasma, que gera o edema, tá? Então, o edema das insuficiências cardíacas é consequência do quê? Consequência da congestão, ok? E quando eu tenho hipertrofia cardíaca, é uma resposta compensatória. Vamos imaginar aqui. Aqui dilatou para caber mais sangue, mas eu estou perdendo força contrátil, né? Muito provavelmente a alteração do débito cardíaco vai ser porque não está conseguindo demandar aquele sangue pela força de contração. Agora, se você tem um aumento na sobrecarga da pressão, né? Ou seja, o sangue não está circulando. Se ele não sai do ventrículo direito para ir para o pulmão, para voltar para o esquerdo, para voltar para o organismo, significa dizer que daqui um pouco o sangue que vai estar chegando lá no ventrículo direito está baixo e eu vou precisar de aumentar minha contração.
Então, quando eu tenho hipovolemia sistêmica, ou automaticamente o meu ventrículo direito ele entra em hipertrofia. Quanto mais espessa a parede, menor o lumen, mais força contrátil para aquele pouco sangue que está ali, tá? Então, se eu tenho hipertrofia concêntrica, aumenta a parede, diminui a luz do ventrículo, e isso acontece em casos de hipovolemia. Se eu tenho hipertrofia excêntrica, né, a minha parede hipertrofia para fora, tá? Aí eu tenho aumento da parede, mas também o aumento da luz, que é o que vai acontecer aqui, ó. Não dilatou pela hipervolemia? Não está perdendo força contrátil? Então, ele passa para quê? Para uma adaptação de hipertrofia excêntrica, mantendo tanto o lumen para aquele volume que está um pouco a mais, como também mantendo força contrátil. O problema é que esses mecanismos compensatórios, eles são adaptativos. Então, você tem que corrigir a causa dessa alteração do débito cardíaco. Se isso permanece, os próprios mecanismos adaptativos, eles serão a causa da doença da insuficiência cardíaca. Então, vamos ver aqui, ó. Aqui eu tenho ventrículo direito, ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo sempre vai ter a parede mais dilatada, né? Mais grossinha, mais espessa. Só que aqui eu tenho dilatação bilateral. Por quê? Proporcionalmente, a câmara cardíaca direita, ela tem 2 a 3 vezes mais volume do que a espessura da parede. E aqui é o oposto. O ventrículo esquerdo tem 2 ou 3 vezes mais volume da parede ventricular do que da câmara cardíaca. Então, no 2, eu tenho uma dilatação, né, cardíaca esquerda e direita. Tanto que olha o tanto de sangue coagulado, né? Olha o coágulo cruórico dentro da cavidade ventricular esquerda e dentro da cavidade ventricular direita. Não é para ter. Lembra que morre em sístole? Se morre em sístole é para ter pouca quantidade de coágulo, tá? Aqui, ó, direito e esquerdo, tá? Aqui eu tenho uma hipertrofia concêntrica para o centro da cavidade ventricular esquerda, e aqui eu tenho uma hipertrofia excêntrica da parede do ventrículo esquerdo, tá? A câmara está fisiológico no direito, no esquerdo está muito fininho. E aqui o oposto, esquerdo, direito. Eu tenho uma hipertrofia excêntrica esquerda e compressão, por conta dessa hipertrofia excêntrica, da cavidade direita, tá? Quando que a gente corta o coração assim? Quando a gente nota que o formato dele está arredondado, está globoso, não faz o ápice, tá? Não faz a pontinha do coração, beleza? Aí a gente corta no cortezinho transversal para comparar parede ventricular e as câmaras ventriculares. Então, já que a gente está falando de lesão e insuficiência cardíaca, a insuficiência cardíaca é o quê? É a expressão máxima da doença cardíaca. Então, é o máximo que um coração pode chegar. Significa que a probabilidade do paciente morrer é muito grande por ser coração, né? Por ser formado por miócitos de característica permanente, tá? Sinais clínicos da insuficiência cardíaca depende, né, da categoria do animal, da gravidade, da localização dessa lesão, tá? Mas normalmente o animal ele tem resistência a esforço físico, né? Não tem vontade de ficar fazendo esforço físico. Pode entrar em colapso, como convulsão, desmaios, né? E é óbvio que vai ter alteração da frequência e da pressão sanguínea, tá? Frequência cardíaca e pressão sanguínea. Pode estar em TAC, como o BRAD, né? Assim como a pressão sanguínea pode estar aumentada ou diminuída, tá? Vai depender da causa dessa alteração do débito cardíaco. As causas foi o que eu falei para vocês, né? São 3 gerais.
necrose do miocárdio, direito ou esquerdo, fibrilação ventricular, né? Então, a válvula não funcionando, não bloqueando o sangue que chega lá no ventrículo para ser demandado para outra artéria, ok? E o bloqueio cardíaco, que é o quê? A manutenção, né, do ritmo, tá? Então, as arritmias ou os reflexos nossinatriais não demandados, que pode ser por lesão necrótica, como pode ser por lesão neurológica generalizada, ok? Outra causa aqui que altera, né, a fibrilação ventricular, além da válvula, é a estenose das artérias, tá? E óbvio que hipóxia sistêmica, né, assim como uma hipóxia detectável pelo rim, mais especificamente pelo aparelho justaglomerular renal, vai ser o início de toda essa alteração aqui de pressão e frequência cardíaca. Por quê? Porque quem controla a pressão arterial, né, a pressão sanguínea, é o mecanismo sistema RAA, renina, angiotensina, aldosterona, tá? São comunicações hormonais, químicas, que é detectável lá no aparelho justaglomerular do rim. Ou seja, eu tenho a arteríola aferente chegando lá no glomérulo. Ali, se tem hipovolemia baixa, se tem oxigenação baixa, esse sistema vai ser ativado, tá? Então, o que acontece? Numa hipóxia, numa hipovolemia, que está secundariamente com hipóxia, no sangue que chega lá no glomérulo para iniciar o filtrado, o sistema, o aparelho justaglomerular detecta essa hipóxia e automaticamente libera a renina. A renina é liberada ali pelos túbulos contornados proximais e isso é absorvido, então, pela vascularização, pelos capilares e vai ser demandado pelo sangue. Lá no fígado, a renina faz com que tenha a quebra do angiotensinogênio, que é produzido pelos hepatócitos, em angiotensina 1. Angiotensina 1 pega de novo, irrigação sanguínea, vai lá no pulmão, e lá no pulmão essa angiotensina 1 é quebrada em angiotensina 2. A angiotensina 2 tem o poder de vasoconstrição. Opa, não está vindo hipóxia? Se eu tenho hipóxia, eu preciso de maior acúmulo de sangue na região vital, na região central. Eu tenho que ter sangue oxigenado lá no meu dedão do pé, no casco do cavalo, na ponta do rabo do gato? Não. O sangue tem que estar na região central. Então, se faz vasoconstrição periférico, acontece um acúmulo de sangue central, normalizando a princípio essa oxigenação e a volemia. Ao passo disso, vamos supor que isso não corrigiu, não foi o suficiente para aumentar e manter a oxigenação e a pressão fisiológica. A aldosterona, que é liberada com a liberação da angiotensina 2, ela vai lá no centro da adrenal, lá na córtex da adrenal, e libera. A angiotensina 2, quando ela é liberada, ela vai lá na adrenal e libera a aldosterona. A aldosterona vai lá na hipófise e ativa centro da sede, assim como a angiotensina 2 faz também, tá? E ela vai alterar a dinâmica de absorção dos túbulos renais, ou seja, dos néfrons. Então, faz maior retenção de sódio e junto com sódio, gente, tal, retém o quê? Água. Então, ao mesmo tempo que a aldosterona altera a absorção dos néfrons, ela ativa o centro da sede, aumentando o quê? Ingestão de água, e libera também lá da hipófise o hormônio antidiurético. Tudo isso para quê? Para manter volemia, para aumentar volemia sanguínea, tentando manter o débito e oxigenação ideal, débito cardíaco e oxigenação.
Então, numa carga adicional aqui nessa vasoconstrição, a primeira coisa que o coração faz na adaptação é dilatou. Dilatou, mas continua com essa alteração de volemia, vai perdendo força contrátil e tem que entrar em hipertrofia. Hipertrofia excêntrica, quando eu tenho volemia elevada, e hipertrofia concêntrica, quando a volemia está baixinha, tá? E isso tudo acompanhado de alteração de frequência cardíaca para demandar esse sangue, tentando oxigená-lo cada vez mais. Isso é um processo cíclico, se a causa primária não é sanada, e é óbvio que essa dilatação, com essa hipertrofia, né, vai manter uma frequência cardíaca alterada, podendo então levar o coração em staff, em cansaço, e aí nesse estresse metabólico ele para então de bater, evoluindo para insuficiência cardíaca. Aqui é só um esqueminha, né, do sistema RAA. Então, olha lá, ó, com a liberação da renina, tá vendo? O angiotensinogênio é quebrado em angiotensina 1, tá? E a angiotensina lá no pulmão, tinha que ter um pulmãozinho aqui. Lá no pulmão, ele sofre, então, a quebra de angiotensina 2. A angiotensina 2 vai também alterar, né, a absorção, tá? Junto com a função da aldosterona, libera, né, estimula a liberação da aldosterona lá da região cortical da adrenal, também alterando a absorção de néfrons urinário, faz vasoconstrição periférica, né, então não preciso de dedo, não preciso não preciso de oxigenação nas extremidades, tá? Eu preciso do sangue na região vital, na região central, e lá na hipófise libera o ADH, né, o hormônio antidiurético, além de estimular também o centro da sede. Então, tudo isso é no intuito de manter uma pressão arterial funcional, tá? Aqui são só, como é que a gente chama? As legendas, né? Positivozinho é o de estímulo, negativo é o de cessamento, né? Então, ó, quanto mais sal eu tenho absorvido pelo rim, maior quantidade de água também. Esse rim vai ter volume de urina produzido? Não. E outra, eu tenho liberação de quê? De hormônio antidiurético. Também não permitindo a excreta desse volume de água, tá? E aí, quando a gente fala em insuficiência cardíaca, ela é dividida em insuficiência cardíaca direita e esquerda, né? Então, a gente fala, como eu vou ter insuficiência cardíaca do lado direito, evoluindo para uma congestão generalizada, e como na insuficiência cardíaca esquerda eu vou ter congestão pulmonar, então eu tenho congestão em qualquer tipo de insuficiência cardíaca. Por isso que é chamada de insuficiência cardíaca congestiva, direita ou esquerda, tá? Se eu tenho insuficiência cardíaca direita, significa dizer que o meu ventrículo não está conseguindo demandar esse volume de sangue pela artéria pulmonar e esse sangue vai refluir para a região atrial e vai refluir pela veia cava. Sempre o refluxo é pela veia condizente do lado insuficiente do coração, tá? Então, se é direito, o refluxo vai ser pela veia cava, e a veia cava estava trazendo sangue da onde? Da cavidade. Cavidade abdominal e cavidade torácica. Então, significa dizer que a congestão vão ser de órgãos cavitários. Da cavidades, qual é o órgão que mais detém, né? Que mais armazena sangue? Fígado, tá? Não é à toa que o fígado é vinho daquele jeito, né? O fígado, ele requer 25% do sangue que o coração bombeia. Então, 1/4 do sangue que o coração bombeia, automaticamente já está lá dentro do fígado. Então, quando reflui, qual que é o órgão que vai apresentar maior quantidade, maior concentração de congestão? Fígado, tá? Depois, baço, beleza? E os edemas? Não é no órgão, é cavitário. Por quê? Meus órgãos estão com os capilares dilatados, né? As veinhas estão todas dilatadas, então é extravado esse plasma para dentro da cavidade, evoluindo para
hidrotórax, hidropericárdio, que vai causar tamponamento cardíaco e torácico, ok? Piorando mais ainda o quadro, e ascite ou hidroperitônio, né? As famosas barriga d'água, tá? Se eu tenho insuficiência esquerda, congestiva esquerda, o meu ventrículo esquerdo não está conseguindo demandar o sangue pela artéria pulmonar. Se não está indo, desculpa, pela aorta, desculpa, tá? Não está indo pela aorta para ir para o sistema. Se não está indo pela aorta, ele vai por onde? Ele vai refluir para o átrio esquerdo e do átrio esquerdo ele vai para a veia pulmonar. Veia pulmonar, esse sangue vai ficar acumulado no parênquima pulmonar, congestão, evoluindo para edema pulmonar, tá? Então, vamos aqui, a cada uma delas. Insuficiência cardíaca direita primeiro, tá? Causas comuns. Lembram das 3 causas gerais? Lesão na válvula, lesão no miocárdio ou estenose da artéria que drena do ventrículo desse lado, tá? Então, lesões inflamatórias e necróticas do miocárdio são muito comuns, normalmente quando a gente fala que são consequentes de quê? Das endocardites valvares, das alterações das válvulas. O endocárdio e o pericárdio, tecido conjuntivo, extremamente vascularizado. Então, ascende, né? Ele extrapola dessa região para a região central do músculo ventricular, tá? Então, uma das causas, né, de evoluir para uma miosite cardíaca, né, ou uma miocardiopatia infecciosa, é a endocardite da válvula atrioventricular direita, ou seja, a tricúspide, tá? Pode ser alteração da válvula da artéria pulmonar, né? Ela não está limitando, ela não está obstruindo o refluxo, ou como pode ser também estenose da artéria pulmonar, tá? Tem uma doença, né, que é muito comum, não é doença, mas é o que vai causar alteração ali do débito cardíaco, hipertensão pulmonar. É muito comum, né, bovinos que precisam subir montanhas em época de seca para se alimentar. Se essa subida, do mesmo jeito que o pessoal vai para esses picos, né, vão fazer essas viagens aí de esportes radicais, ou o mergulhador que sobe de uma vez, né, de altas profundidades, o que acontece, né, para evoluir para uma insuficiência cardíaca é a hipertensão pulmonar, com ruptura dos alvéolos, hemorragia pulmonar e aí, consequentemente, insuficiência cardíaca direita, tá? Nos animais, a gente chama de doenças das grandes altitudes. Então, nas regiões ali do Chile, né, ali na região dos Andes, a época da seca, as partes baixas ficam completamente sem pastejo, sem vegetação. Então, eles têm que subir com os animais nas montanhas para que eles, então, tenham condições de se alimentar. É claro que essa subida tem que ser gradativa, para quê? Para o organismo ir se adaptando à grande altitude, tá? O que a gente vai ver como consequência da insuficiência cardíaca direita? A gente vai ver um fígado congesto, não refluiu pela aorta, né? Vamos lá. Meu miocárdio não está conseguindo contrair. Eu tenho problemas, né, da válvula da artéria pulmonar. Ou a minha artéria pulmonar está estenosada, o canal está menor. Então, por mais que aqui contrate, aqui não vai conseguir passar, vai refluir um pouco de sangue. Refluindo um pouco de sangue, ele reflui automaticamente para a região atrial. Da região atrial, como veia não tem válvula igual à artéria, vai refluir, então, para o sistema, tá? Dentro da cavidade, quem é o órgão que mais detém sangue? Fígado. Então, eu vou ter uma congestão hepática, tá? E como que é a circulação hepática? É através do quê? Dos capilares sinusoides. Então, a congestão vai ser no espaço de Dícia, onde está contido os capilares sinusoides. E isso fica bem visível, o que a gente chama em fígado de noz moscada. Olha aqui, ó. Tá vendo esses riozinhos pretinhos?
são os capilares sinusoides congestos que a gente está conseguindo ver na macroscopia. E essas partes aqui do parênquima mais pálido, né, mais amarronzadinho, é a porção, então, onde eu tenho o hepatócito, bem parecido com uma noz moscada cortadinha no meio, tá? Por isso que é chamado de fígado de noz moscada. É óbvio que, se eu tenho congestão, essa congestão inicia das veias centrolobulares, né? É ela quem vai drenar para a veia cava, tá? Vai para a porta e vai para a cava, né? Então, ela quem vai drenar para a veia cava. Então, a congestão começa aqui. E, com o tempo, vai ascendendo para a região periportal, tá? Significa dizer que os hepatócitos centrolobulares sofrerão com a hipóxia mais cedo e mais grave do que os médios-zonais e os periportais. Então, eu vou ter atrofia, degeneração e necrose dos hepatócitos centrolobulares, podendo, então, ascender essa lesão para os periportais, tá? Vai ter edema por conta da retenção de sódio e de água, por conta do quê? Sistema RA ativado. E aí a gente vê acúmulo desse líquido plasmático, né, o edema, no tecido subcutâneo, principalmente em bovino, equino e pequenos ruminantes, e esse edema nas regiões ventrais, então submandibular, da região do peito, região torácica, região abdominal, tá? Você faz o teste de Godet e fica lá a impressão. Em cães carnívoros em geral, é muito comum o acúmulo desse edema na cavidade abdominal, ou seja, ascite, e nos felinos é mais comum esse acúmulo na cavidade torácica, dentro do tórax, né? Comprimindo quem? Comprimindo o pulmão e comprimindo o coração também, tá? Nos bovinos, né? Nos ruminantes em geral, faz uma distensão da jugular, a jugular fica bem distendida e pulsando, tá? Principalmente quando o animal abaixa a cabeça. E também é muito comum que a gente observe acúmulo de líquido edematoso na cavidade pericardíaca, ou seja, entre o pericárdio parietal, o saco, tá? Que recobre o coração, e o epicárdio ou pericárdio visceral, impedindo também o coração de bater, né? O que a gente chama de lesão de tamponamento, tá? Olha aqui, ó, uma distribuição, né, bem aleatória, não uniforme de sangue, tá? Mas dá para ver que eu tenho uma área de congestão, ó, formando centros mais pálidos, ok? Aqui é o corte, né? Cortou então o fígado. Eu tenho congestão dos capilares sinusoides, levando então a uma degeneração e necrose a priori, né, a princípio, dos hepatócitos centrolobulares, tá? Aqui eu tenho o hidrotórax, né? Então esse aqui é um ovino, tá? É um pequeno ruminante. Notem que ele está bem pálido, né? Então tá com um grau de anemia. E esse caso aqui foi um animal que ele foi necropsiado porque ele morreu de hipovolemia sistêmica por conta de uma parasitemia muito elevada de hemoncus, tá? Se escreve com H, né? Aemoncus contortus, tá? Faz uma anemia muito severa, é um parasita diabomaso, é um parasita vampiro, né? Ele é hematófago e milhares desses microparasitas ingerem grande quantidade de sangue dos pequenos ruminantes, tá? Então, olha aqui, ó, além de hidrotórax, também tem hidropericárdio, ó. Olha como tá bem dilatadão, parecendo um balãozinho d'água com coração lá dentro, tá? Então, lesão de tamponamento, tanto pulmonar como lesão de tamponamento cardíaco também. Ó, aqui o coração do mesmo animalzinho, repleto de líquido edematoso, né, intrapericardíaco, e olha a palidez do epicárdio desse coração, tá? Olha como ele está com perda, né, do formato, olha como está com flacidez muscular. Aqui um cachorrinho com ascite, né, o panção d'água, tá? Hidroperitônio. E normalmente a gente pode, então, sugerir uma insuficiência cardíaca direita, tá?
Aí tem que fazer eletrocardiograma, né? Para fechar o diagnóstico. Ó, bastante edema aqui da barbela. E olha a jugular desse animal, como tá bem dilatada, né? Sem nem precisar de garrote. E ela pulsa, tá? A jugular, na fisiologia, ela não dilata, só com garrote, porque você faz uma estase sanguínea, né? E ela também não pulsa, tá? Você vê. Insuficiência cardíaca esquerda, as causas comuns são miocardite, necrose do miocárdio esquerdo, né? Endocardite valvar esquerda, que normalmente está correlacionada com o quê? Com pneumonias tromboembólicas que a gente viu na aula passada. Então, as pneumonias tromboembólicas, como o coração vai ser, o sangue vai ser demandado do pulmão para o coração, essas bactérias, então, né, dos êmbolos sépticos ali, elas podem aderir ao conjuntivo da válvula bicúspide, fazendo, então, um processo infeccioso proliferativo ali, tá? Alteração na válvula aórtica, né, a válvula que impede o refluxo do sangue ali dentro da artéria, e estenose da artéria, diminuindo o fluxo de sangue também, tá? O que a gente observa? Dilatação e hipertrofia do ventrículo esquerdo, né? Congestão e edema pulmonar, porque do ventrículo esquerdo vai refluir para o átrio esquerdo, e do átrio esquerdo vai refluir para onde? Refluir pela veia pulmonar para o pulmão, tá? E se eu tenho congestão de sangue dentro de alvéolo, nos capilares do parênquima pulmonar, essa hemácia vai se romper. Então, é muito comum que a gente veja o quê? Hemociderose, ou seja, macrófago, o macrófago alveolar e o macrófago intersticial repleto de pigmentos alaranjados acastanhados, que são hemociderina, tá? Da ruptura daquela hemácia rompida. A gente chama isso de célula da insuficiência cardíaca pulmonar. Microscopicamente é o que vai confirmar que a insuficiência cardíaca foi esquerda, tá? E é óbvio que com o tempo, né, por conta dessas rupturas, por conta desse processo imune, né, por conta da ruptura ali, lesão, aí você tem, então, uma evolução mais grave de fibrose alveolar, tá? Olha lá, um pulmão bem congesto, bem vermelho, bem armado, né, na macroscopia. Limparam, mas devia ter uma quantidade aqui de espuma, tá? É a macroscopia. E olha aqui a microscopia. Ó. Edema, né? Congestão, notem que os vasinhos estão todos bem dilatados. E dentro do alvéolo, o que a gente tem é líquido proteico, ou seja, plasma, né? O plasma é o líquido proteico, tá? Acabamos, então, com a primeira parte, e para mim o mais importante, que é a insuficiência cardíaca. Eu coloquei ela primeiro, que é para vocês imaginarem que tudo que a gente vai ver agora de lesão cardíaca pode evoluir para as insuficiências cardíacas que a gente viu, ok? Então, vamos lá. Começando com alterações congênitas que a gente tem no coração, né? Normalmente, alterações congênitas são diagnosticados em filhotes novinhos, né? Nas primeiras fases da vida. E aí, o sinal clínico muito comum é ou o animalzinho nasce e morre logo depois, ou esses animais têm os sinais não perceptíveis, tá? Ou esse animal tem uma lesão, uma alteração tão discreta que altera o comportamento, mas por ignorância o proprietário não entende que aquilo ali é um sinal clínico. Como assim, Irma? Vamos lá, gente. Algumas raças, né, são mais bagunceiras que outras, algumas espécies são mais agitadas que outras. Então, assim, quem tem gato sabe o quanto que um gato é arteiro, né, principalmente à noite. Filhote, então, quem tem labrador, golden, né, fox paulistinha, são raças mais agitadas. E aí imagina você um filhotinho de gato ou um filhotinho de fox paulistinha que só dorme.
seria excelente, né? Não faz bagunça. Mas isso é normal da idade e da raça, da espécie? Não. Então, eles têm sinais clínicos, mas para a ignorância, a falta de conhecimento do proprietário, eles são assintomáticos, né? Um gato não dorme o dia inteiro e a noite toda. Eles bagunçam. A gente vê gato jogando, né? Coisinha de cima de móvel no chão, pulando nas coisas. Gato não é normal esse tipo, né? O comportamento quietinho demais não é normal, assim como algumas raças, tá? Então é óbvio que os sinais clínicos vai estar correlacionado o quê? A severidade dessa alteração e, óbvio, a observação de pessoas com conhecimento, tá? O desenvolvimento, né, dos sinais clínicos é gradual, tá? Quando esse animal não morre logo após o nascimento. Então, ele apresenta uma quietude maior, né? Ou seja, uma intolerância ao exercício. E exercício, gente, não é você descer e sair correndo com o bicho. Exercício é ele mesmo, no seu comportamento inócuo, no seu comportamento específico, tá? Então, um gato que é quietinho demais, que só dorme manhã e noite, ele tem intolerância ao exercício. O jeito dele sobreviver é o quê? Vamos dormir. Quando você dorme, baixa o metabolismo, baixa a necessidade de sangue circulando, oxigenando. Pode apresentar cianose, né? Então, graus variados de congestão de mucosas, tá? Mucosa ocular, mucosa oral, mucosa dos órgãos reprodutores também. E é óbvio que, se a demanda de sangue não está sendo fisiológica, a oxigenação também não, e esse animalzinho tem um crescimento retardado, né? Quanto menor quantidade de oxigênio, menor funcionalidade das organelas, e então as células são piquititinhas. Então, reflete no crescimento do indivíduo, tá? Só para a gente relembrar aqui um pouquinho, dentro da placenta, algumas alterações na circulação são necessárias para manter a fisiologia fetal, tá? Então, a fisiologia gestacional. Então, o sangue da mãe, né, passa pela placenta, tá? Vai pela veia umbilical, passa pelo ducto venoso. O que é o ducto venoso, né? Ou o ducto arterioso. É o ductozinho que comunica a aorta com a artéria pulmonar. Ah, Mirna, são duas artérias. Beleza. Mas na vida pós-gestação, a artéria pulmonar carrega sangue não oxigenado. A artéria aorta carrega sangue oxigenado. Se mantém esse canal comunicante, o que vai acontecer? Vai misturar o sangue. Não é o que acontece aqui na placenta, porque o coração do bichinho não tem a função de demandar sangue para o pulmão, porque o pulmão ainda não oxigena, né? O coração do bichinho é só para o sangue circular dentro do organismo dele, mas o sangue vem oxigenado por quê? Pelo sangue da mãe. Daqui vai para a veia cava, da veia cava átrio direito, e tem um buraquinho, um forame que comunica o átrio direito com o átrio esquerdo. Então, eu tenho duas comunicações cardíacas aqui, que na vida pós-gestacional, culminariam com o quê? Culminaria com mistura de sangue venoso com sangue arterioso, diminuindo a oxigenação do sangue sistêmico, tá? Do átrio esquerdo vai para o ventrículo esquerdo, cabeça, ombro, e isso, então, é drenado pelas veias umbilicais de novo, tá? Então, isso é o fisiológico de um feto. Quando está próximo do nascimento, isso começa a sofrer apoptose, tá? E fica só uma cicatrizinha, e isso começa a sofrer fechamento por tecido conjuntivo, ok? Algumas espécies em que o filhote já nasce mais espertinho, né? Isso acontece na sua maior proporção ainda na fase final da gestação. Outras em que os filhotinhos são bem quietinhos, né? Tipo cachorro, gato, o olhinho fechado ainda, eles mal engatinham ali para mamar. Então, esse aqui acontece um pouquinho depois do nascimento, tá? E aí, dentro dessas anomalias congênitas, né? A
persistência, ou seja, uma coisa que já existia, não sumiu. Se não sumiu, se ele persiste ali, o que vai persistir? A troca de sangue entre a aorta e a artéria pulmonar. Na vida fetal, isso não tem problema nenhum, é fisiológico. Mas na vida pós-gestação, há mistura, tá? E algumas raças têm maior predisposição genética, né? Poodles, os Poodles Toy, Mini Collie, os Lulu da Pomerânia, né? Os Spitz alemão, tá? São raças que têm uma maior probabilidade. Pug também. Então, o que acontece? Desvia sangue do ventrículo esquerdo, que deveria ser demandado pela aorta, para o ventrículo direito. Por quê? Porque ele vai misturar ali na artéria pulmonar. A artéria pulmonar não é aqui dentro do ventrículo direito, então mistura sangue arterioso com sangue venoso. O que acontece? Aumenta a quantidade de sangue no pulmão, por quê? Do ventrículo direito não vai pela artéria pulmonar para o pulmão? E o que está indo lá pelo ventrículo esquerdo também não vai voltar aqui para a artéria pulmonar para ir para o pulmão? Então vai uma vez e meia sangue para lá, tá? E aí, então, evolui para insuficiência cardíaca direita, porque a gente tem refluxo disso daí. Na tentativa do quê? Do pulmão, ou do ventrículo esquerdo, direito, demandar mais sangue. Olha aqui, ó. Aqui, é o fisiológico, tá? O ducto comunicativo, ele sofre apoptose, ele fecha em cicatriz, não permitindo contato de sangue venoso com sangue arterioso. Mas não fechou. E aí, olha só, daqui tá indo para o pulmão, daqui para o pulmão também. Eu vou ter uma hipertensão e congestão pulmonar, e se esse sangue aqui faz 2 vezes o ciclo da circulação pequena, significa que está indo pouco sangue para o sistema e está chegando pouco sangue aqui, tá? Então, eu vou ter uma hipertrofia concêntrica, porque a quantidade de sangue que vai chegar aqui vai ser menor, porque a demanda do sangue para a aorta também está menor. O que era para passar todo aqui para ir para os órgãos, está voltando uma parte, indo de novo para a circulação pulmonar. Então, aqui era para chegar um tanto X e vai chegar meio X de sangue. Se eu tenho pouca volemia, como que meu coração adapta? Aumentando a parede para dentro. Olha lá, ó. Diminui o lumen do ventrículo direito, porque a quantidade de sangue chegando aqui é pequena. Se aqui está chegando pouca quantidade, eu também vou ter pouca quantidade de sangue indo oxigenar. Então, se esse ciclo se mantém, com o tempo, além da hipertrofia concêntrica, eu tenho uma dilatação do átrio esquerdo, por quê? Daqui, que está vindo para o pulmão, porque está indo mais sangue, aumenta volume sanguíneo, então vai ter que dilatar. E eu vou ter uma hipertrofia excêntrica do ventrículo esquerdo. Ele tem que manter uma força para passar pela aorta, porém, está vindo muito mais sangue do que deveria vir. Entendeu como é que funciona a adaptação? Tá? Então, na persistência do ducto arterioso, a alteração que eu vejo no coração é o ducto arterioso ali não, né? Hipertrofia concêntrica, ou seja, com diminuição do lumen do ventrículo direito. Hipertrofia excêntrica, aumento da parede, mas com manutenção do lumen esquerdo, né? E dilatação do átrio esquerdo, porque está vindo muito mais sangue do lado esquerdo aqui, ok? É óbvio que, por mais que isso aqui se adapte, se a causa não for sanada, ou seja, se esse ducto não for estenosado, eu tenho, então, uma hipóxia cada vez mais marcada e cianose do pacientezinho, tá? Olha lá, a aorta aqui,
artéria pulmonar aqui e ali o ductozinho. Professora, tem como fazer cirurgia? Tem, tá? E hoje em dia tem uns anéisinhos, né, de vários tamanhos, eu não sei como é que chama esses anéis, mas de material cirúrgico, e ele tem uma esponjinha que vai absorvendo o líquido, né, de transudato aqui, que está ali para fluidificar, para lubrificar, aí ele vai absorvendo esse líquido e vai dilatando essa esponjinha e vai apertando progressivamente. Por quê? Imagina, o coração e o pulmão desse animalzinho está acostumado a essa demanda, né? É o normal dele. Então, se você fecha ali de uma vez, às vezes pode dar um colapso agudo, né? Pulmonar e levar esse animal a óbito. Então, o ideal é colocar o anelzinho e esse anelzinho, então, ir comprimindo progressivamente o organismo desse paciente adaptando, tá? Defeito no fechamento do septo, eu tenho septo atrial e septo ventricular, tá? Então, na hora que contrai, né, na hora que enche uma câmara, não passa para outra porque eu tenho uma parede de músculo ali, né, obstruindo. Se eu tenho a persistência, significa que era uma coisa que existia, né? O forame oval lá nos fetos. Okay? Então, o forame oval não fechou, não ocluiu, não teve fechamento por tecido conjuntivo. Muito comum em boxer, né? Dobermans e samoyedo, tá? Já se por acaso a comunicação é ventricular, era uma comunicação que não existia nem na vida fetal, então aqui é defeito e não persistência da parede ventricular, do septo ventricular, tá? É mais comum na região superior que na região inferior, tá? Mas pode ser em qualquer lugar, tanto mais superior, no meio ou mais inferior, ok? Mas é mais comum superior. O que é pior, né? Porque a contração é de baixo para cima, eu tenho a comunicação aqui, então o sangue mistura com maior quantidade, né? Com maior proporção. Isso acontece em todas as espécies, tá? Nos animais pet, né? Mais comum em bulldog, o Springer Spaniel inglês, né? O de caçazinho, tá? E o West Highland White Terrier, que é o Wigzinho. Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho a persistência do forame oval, né? Misturando sangue oxigenado com sangue não oxigenado, né? E aqui eu tenho defeito do septo ventricular, aqui na porção mais inferior. Misturando de novo sangue oxigenado com sangue não oxigenado, tá? Vamos ver cada um deles aqui. A persistência do forame oval, eu vou ter como consequências adaptativas do meu coração hipertrofia excêntrica do ventrículo direito. A excêntrica é quando eu preciso de força contrátil e aumento do volume. Por quê? Ué, o sangue que chega aqui do pulmão, você acha que vai ser mais fácil ele passar pela válvula bicúspide ou ir para o átrio direito? Átrio direito. Do átrio direito vem sangue tanto da cava como do átrio esquerdo. Então, aumenta a quantidade volumétrica, ele tem que fazer hipertrofia excêntrica. Para quê? Para manter a força contrátil desse sangue, para subir por onde? Para a artéria pulmonar. Vai ter hipertensão pulmonar, né? Porque está indo muito mais sangue acumulado aqui para lá, e nesse ciclo vicioso aqui de pouco sangue oxigenado via aorta, a gente tem uma cianose sistêmica nele também. Cianose significa que eu tenho pouco sangue oxigenado. Olha lá, ventrículo direito, ventrículo esquerdo e um baita forame oval ali, tá? No átrio. Já quando o defeito no septo ventricular, né, quando essa comunicação é no ventrículo, o mais comum é na região superior do septo, e o que o coração vai sofrer de alteração para tentar adaptar é hipertrofia concêntrica direita, hipertrofia excêntrica esquerda. Por quê? Na hora que volta, desce aqui, ó,
para contrair, para ir para a aorta, é muito mais fácil o sangue debandar para o ventrículo direito do que para o ventrículo, do que para a aorta. E na hora que ele contrai aqui, ele volta também 2 vezes lá para o pulmãozinho. Por que que aqui o ventrículo direito, né, tá em hipertrofia concêntrica? Porque tá vindo muito mais volume para o ventrículo esquerdo, porque tá chegando 2 vezes mais aqui no pulmão, tá? Como se fosse a persistência do ducto arterioso. A diferença aqui não vai dilatar átrio, porque aqui está tendo uma demanda de adaptação volumétrica maior, porque o ventrículo está quase um só, não tem limite, né? Não tem obstrução ventricular, tá? Olha lá, um foramezinho pequenininho na região superior. Aqui o coitado tem 2, ó. Aqui ele tem tanto no átrio como no ventrículo, tá? E se essa comunicação não for tão brusca, se esse animal não gastar tanta energia assim, olha as petecas aqui, ó, no pedacinho do pulmão, tá vendo? Se essa demanda de falta de oxigênio não for tão severa, o animal vive, mas vai ser um animal bem quietinho, bem pacato, tá? A outra alteração que a gente tem é a tetralogia de Fallot, que nos humanos a gente chama de síndrome do bebê azul, né? Tetra 4. Então, no mesmo coração, tem 4 alterações congênitas. Tem o defeito do septo ventricular, né? Comunicação na parede interventricular. Tem estenose da artéria pulmonar, destraposição da aorta por conta disso aqui, ó, isso aqui que limita, né? A artéria dentro de cada um dos seus limites cardíacos. Se eu não tenho a parede limitando, então a aorta fica um pouco lateralizada, né? O vaso. E hipertrofia do miocárdio direito. Então, olha só, aqui é um coração normal, né? Sem comunicação da aorta com a artéria, sem comunicação atrial, sem comunicação ventricular. Se aqui está fechadinho, a aorta fica do lado esquerdo, a artéria pulmonar do lado direito e pronto, acabou. Agora vamos lá. O que a tetralogia falou tem? Tem a comunicação do ventrículo esquerdo, que normalmente é superior. Se não tem a parede aqui, o que acontece? A aorta vai ficar mais virada para o lado direito, tá? Se a aorta está aqui mais para o lado direito, ela recebe sangue do direito e do esquerdo fazendo uma dilatação. Essa dilatação da aorta causa uma compressão da artéria pulmonar, diminuindo o quê? A demanda do sangue não oxigenado para o pulmão. Ok? E, por último, eu vou ter uma dilataçãozinha do ventrículo direito espessado para tentar bombear maior quantidade de sangue pela artéria que está estenosada. Então, tudo isso faz com que a mistura de sangue oxigenado com o sangue venoso seja extremamente grande, né, em proporções, levando, então, a uma hipóxia sistêmica e uma cianose, por isso que é chamado de bebê azul, tá? A medicina humana tem cirurgia, né? Se eu não me engano, possibilidade de fazer até intrauterino, mas na medicina veterinária eu não sei falar para vocês, tá, gente? Começando, então, agora de fora para dentro do coração, lesões do pericárdio. Lembre-se que o pericárdio é dividido em pericárdio parietal, né? O tecido conjuntivo denso, tá? O saco pericardíaco, que o pessoal chama, e o pericárdio visceral, ou seja, superfície ali do coração. O que eu posso ter de alteração ali? Acúmulo de água, acúmulo de sangue, hidro e hemopericárdio. Problema disso? Vai tamponar. Lesão de tamponamento, ou seja, o meu animal não consegue dilatar o coraçãozinho e aí a morte é súbita, tá? Pode ser tamponamento agudo por ruptura, né, de algum vaso ali da superfície, tá? Pode ser ruptura de alguma neoplasia atrial, normalmente hemangioma ou hemangiosarcoma, né? Eles se instalam no átrio direito, tá, do coração.
e aí num aumentozinho de pressão, de necessidade circulatória de débito cardíaco, ele pode romper, ok? O hidropericárdio normalmente está correlacionado ao retorno venoso. Retorno venoso por lesão em qual? Ventrículo direito, tá? Se eu tenho congestão de fígado baço, né? Congestões generalizadas. E os edemas cavitários, indicativo de insuficiência cardíaca congestiva direita. Então, o retorno venoso aqui vai ser pela veia cava, ok? Esse estabelecimento aqui é um pouquinho lento, né? São mecanismos compensatórios, então, do mesmo jeito que vai acumulando sangue no pericárdio, eu vou vendo também, sangue não, edema, tá? No pericárdio, eu vou vendo acúmulo também proporcionalmente na cavidade abdominal, né? Peritoneal, ou na cavidade torácica também, ok? Pode estar correlacionado não só à insuficiência cardíaca, mas todas as causas de edema, né? Hipoproteinemia, diminuindo pressão, viscosidade, né? Do sangue, favorecendo permeabilidade. Pode ser por doenças sistêmicas, sepsemias, em que tem vasculites, e aí a vasculite vai causar essa maior permeabilidade também, tá? Não só insuficiência cardíaca congestiva direita, mas é um indicativo forte, ok? Olha aqui, ó. Pericárdio, pulmão, né? O pulmão está literalmente montado no pericárdio dilatado desses dois animais aqui. A diferença é, está com acúmulo de líquido translúcido, né? Plasma, e o outro, líquido escurecido avermelhado, sangue, tá? Então, aqui eu tenho hidropericárdio e aqui eu tenho hemopericárdio. Processos inflamatórios do pericárdio, pericardite fibrinosa, normalmente, né, causas sepsêmicas infecciosas, como Pasteurella multicida, Streptococcus, Salmonella, né, e clamídia, tá? Cuidado com doença respiratória de ave. Nós já vimos isso no sistema respiratório, ok? Se eu tenho isso daqui, a probabilidade de passar para a gente é muito grande. E a clamídia, que é o agente etiológico da psitacose, passa e faz uma pericardite fibrinosa, faz uma pneumonia fibrino-necrótica também. Então, muito cuidado, tá, gente? Ó, todas essas aqui, ó, eram causas de pneumonia, né? Pulmão e coração estão bem ali, ó, próximos. Se da pneumonia extrapola para pleuropneumonia, ou seja, para a cápsula, né, para a membrana pulmonar, por contato vai ascender o pericárdio, tá? O pericárdio parietal. Na macroscopia, a gente vê a aderência, né, do pericárdio parietal ao pericárdio visceral, levando então uma lesão de tamponamento também, tá? Não tem mobilidade, né, do coração dentro do espaço pericardíaco, e aí evolui ou para miocardite ou para lesão de tamponamento, tá? O prognóstico de reservada ruim, porque é muito comum morte dos animais nas fases iniciais, ok? E a aderência fibrinosa entre os folhetos é o que leva à morte por tamponamento. Olha lá. Olha como está bem diferente disso aqui, ó. O pericárdio está dilatado, mas os vasinhos do pericárdio não estão, né, engurgitados. Olha como esse pericárdio está espesso, está amarelado, ok? Na hora que você corta, vê isso aqui, ó. O conteúdo fibrinoso, hemorrágico, aderido à porção parietal e visceral, olha lá, ó, do pericárdio. Olha o que essa lesão de tamponamento fez. Direito e esquerdo. Eu tenho hipertrofia concêntrica bilateral. Meu coração não estava conseguindo dilatar para encher. Não enche, ele vai fazendo hipertrofia concêntrica, tá? Pericardite supurativa, né? Em vez de sangue e conteúdo fibrinoso, que é muito comum em lesões vasculares, né? Sepsemia com lesão vascular, acontece por contaminação de conteúdo alimentar do rúmen à cavidade torácica. Então, a retículo
pericardite traumática é uma doença muito comum em ruminantes, porque, olha aqui, ó, a única coisinha que divide cavidade abdominal da torácica é o quê? O diafragma, né? Só que o diafragma, ele é bem mais fininho do que a parede do retículo. Eu tenho aqui retículo, eu tenho aqui rumen, né? Lá atrás, omaso e abomaso, do outro lado, tá? Então, na hora que o animal ingere, né, o ruminante ingere, cai direto aqui no retículo. A movimentação da musculatura ali, do rumen, do retículo, é muito forte. E eles não têm muita seletividade na apreensão dos alimentos. Por quê? A língua de ruminante, ela tem uma camada de queratina muito espessa. Vocês já levaram lambida de bezerro? É bem ríspido, né? Arranho. E aí ele vai engolindo e o que passar aqui, caiu. Então, imagina ele engoliu um prego, um arame, né? Um espinho maior. Então, na movimentação aqui, vai perfurar a parede do retículo, tá? Ou aqui, ou aqui, ou aqui. Pode perfurar diafragma. Perfurando o diafragma, o que vai estar caindo aqui na cavidade torácica? Todas aquelas bactérias que convivem no rumen retículo dos ruminantes. E essas bactérias aqui têm um alto poder patogênico. Então, vai evoluir para uma pleuropneumonia, né, que é da cavidade torácica, assim como uma pericardite parietal, tá? Então, vai ter depósito de tecido conjuntivo fibroso, branco, rugoso, né? Com exudato purulento, porque eu tenho muita bactéria ali, evoluindo, então, para um acúmulo de substância branca acinzentada, viscoso e fétido, que vai ser necrose. Prognóstico péssimo, porque o animal ou vai morrer de insuficiência cardíaca bilateral, pelo tamponamento, tá? E infecção, ou esse animal morre de septicemia. Ok? Então, olha só. Multifatorial por quê? É ruminante, não tem seletividade na hora de aprender os alimentos e há possibilidade, então, de perfuração da parede do retículo, do diafragma, levando, então, a uma lesão na cavidade torácica e pericardite. Se por acaso não perfura essa porção aqui, mas aqui, esse animal vai ter uma peritonite infecciosa, com os mesmos conteúdos fibrino-necróticos de deposição, e evolução disso para septicemia, tá? Então, independente se perfurou diafragma com contaminação da cavidade torácica ou foi só contaminação da cavidade abdominal, esse animal vai evoluir, então, para septicemia, ok? Olha lá, ó. Aqui o retículo, região necrosada e o que estava preso ali, ó. Na movimentação, isso vai furando, cai conteúdo na cavidade abdominal, cai conteúdo na cavidade torácica. Conteúdo o quê? Riquíssimo em bactérias ali, tá? Aqui, ó, coração extremamente fibroso já. Olha o tanto de material fibrinoso purulento no pericárdio visceral. Tamponamento. Endocárdio, né? Que é o tecido conjuntivo interno do coração. Pode ter endocardite, como pode ter endocardiose, tá? Ose, terminou em ose, eu tenho acúmulo de degeneração. Endocardiose, eu tenho acúmulo de minerais, é uma mineralização do endocárdio. Mineralização, normalmente, metastática. Lembra da mineralização metastática? Excesso de vitamina D, absorve maior quantidade de mineral, cálcio, fósforo, do intestino, vai para a corrente sanguínea, e o que não é depositado no tecido ósseo, porque tem sua deposição limite, vai ser depositado em tecidos mole. É óbvio que isso aqui é ingestão crônica, né, gente? Dessas plantas que tem alta quantidade de vitamina D, tá? E essas plantas são chamadas de plantas calcinogênicas.
Tem duas que já é sabido, né, experimentalmente conseguiram provar, é a Nirenberg avete e a Solano malacoxon. E esse monte de interrogação aqui, gente, é porque aqui na nossa região tem uma planta, né, mais especificamente ali na região da Fercal, tá? Tem uma plantinha que causou essa endocardiose, né, essa a gente chama de calcinose enzoótica, porque vai mineralizando tudo, não só endocárdio, causou isso em duas criações distintas, tá? Separadas, de ovinos aqui na região da Fercal. A gente tentou reproduzir experimentalmente, não conseguimos, então a gente não sabe qual é a planta, tá? Então, ó, aqui tem a Solano malacoxon e a Nirenberg avete, né? A Solano malacoxon, ela é mais comum no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, ou seja, no centrão, né? O centro-sul do país, tá? Na seca, ela desfolha, né? A folha cai, e na época da água, ela nasce bastante. Ela começa com uma florzinha amarelinha, pequenininha, e a florzinha vai, então, clareando, ficando branquinha. Ela é mais comum, né, os bovinos são mais susceptíveis, tá? Ela é mais tóxica para bovinos. E a Nirenberg avete não é comum na nossa região, né? Mais lá para o sul. A maior susceptibilidade são nos ovinos e toda a planta ela tem quantidade excessiva de vitamina D, tá? Então, ó, aqui são os animais de uma das propriedades que a gente foi na Fercal. Isso era o pasto, né? Você não pode nem chamar isso de pasto, ok? Isso aqui é mato, né? Então, assim, não tinha pasto formado. E a gente achava que eram essas pequenininhas aqui, tá vendo? Que elas têm umas coisas amarelinhas. Porque era a que tinha comum nas duas propriedades, tá? Mas, enfim, a gente não conseguiu, né? Os animais comiam isso e pronto. Não tinha sal mineral, não tinha verde de qualidade, né? Com alta digestibilidade. E a gente encontrava animais, aqui, ó, essas plantinhas aqui, que eram as que a gente estava suspeitando. E aí, uma grande maioria dos animais se encontrava-se assim, ó, ajoelhado, né? Ou em posição de chifose, tá? Que pode remeter à dor, né? E todos muito magros, né? E aí, esse animalzinho aqui, ó, porque ele não conseguia mais estirar os ligamentos, né? Tendão e ligamento, tava tudo calcificado, tá? Fizemos necrópsia, de 2, se eu não me engano, de cada propriedade. Olha como a parede da horta está bem calcificada. Olha como a válvula, né, bicúspide, tricúspide, está bem rugosa, branca, né? Isso é a macroscopia da calcificação metastática. Aqui mais de perto, ó, o detalhe também da parede de uma horta, você fazia assim, quebrava, fazia tec, era rígido, né? E veia tem que ter o quê? Maleabilidade, flexibilidade para manter o sangue circulando normal, né? Fisiológico. Ó, endocardiose, tá? Então, é mineralização, calcificação metastática da válvula cardíaca, direita ou esquerda. O problema disso aqui, ela perde mobilidade, e ela perdendo mobilidade, né, na força contrátil, pode romper, ó, igual rompeu aqui, né? Podem romper as cordas tendíneas, perdendo então a funcionalidade da válvula, sendo uma causa de insuficiência cardíaca, tá? Aqui era o pulmão do mesmo animal, completamente calcificado, mineralizado. O rim, olha aqui, ó, tá vendo essas estrias bem brancas e a delimitação, né, da córtex com a medula também, ó. Aqui é mineralização dos túbulos renais, tá? É muito comum em cães velhos, né? Ou numa ingestão excessiva de vitamina D ou cálcio mineral, tá? Bom, vai levar uma insuficiência valvar, vai ter dilatação atrial e evoluir para insuficiência cardíaca congestiva, dependendo se for direito, esquerdo ou bilateral, tá? E é claro que na insuficiência tem as lesões de refluxo, levando a congestão e edemas condizentes ao lado comprometido do coração, tá? Na macroscopia, a gente nota nódulos ou espessamento, né?
liso, brilhante, branco e rígido, tá? Se você passa a faca range ali, né? Ela tem um ranger, por quê? Por conta da mineralizaçãozinha. Olha lá. Módulozinhos brancos, né? Bem branquinhos, rígidos, lisos, brilhantes. Aqui de novo. E aqui ainda não formou nódulo, mas está bem espessado. Se você pega, está firme. A válvula tem que ser transparentinha, tá? Começando a formar nódulos aqui, ali. E a endocardite, processo inflamatório, ok? Normalmente, por processo infeccioso. Em cães, doença periodontal é muito comum, tá? Em animais de produção, miíase, dermatites, né, crônicas também pode evoluir para isso. Em equídeos, né, muito comum migração de estrôngilos vulgares lá para o coração, fazendo processo inflamatório crônico. E na macroscopia é completamente o oposto disso aqui. Em vez de ser branco, liso, brilhoso, né, com nodulação, é isso aqui, ó. É bem vermelho, com necrose, né, com perda tecidual, tá? Completamente diferente, beleza? Olha lá, ó. Hemorragia, ruptura da válvula. Então, a infecção sempre vai ter alteração circulatória, ok? Então, são massas grandes, friáveis, de né, verrucoso, assim, proliferativo a princípio, evoluindo para necrose, perda e ruptura do tecido, tá? Normalmente acumulado de coloração avermelhada, amarelada, dependendo de qual é o exudato que está ali, que normalmente pode ter pus, tá? Como que acontece? Como é que isso chega lá? De duas formas, né? Se é no endocárdio, então a gente tem que pensar no sangue que está chegando, batendo ali no endocárdio. Êmbolo séptico. Ou da circulação sistêmica chegando no átrio direito, tá? E aí, no caso de miíase, né, doença periodontal, em que você tem invasão de bactérias ali na gengiva e vai para a corrente sanguínea toda, ou por conta de uma pneumonia tromboembólica, né, em que o sangue vem do pulmão, que está contaminado, que está infeccionado, para a válvula esquerda, tá? Vai levar a disfunção valvar, pode levar a embolização séptica para outros órgãos, levando morte por septicemia ou insuficiência cardíaca congestiva, se for na tricúspide direita, se for na bicúspide esquerda ou bilateral, tá? Olha aqui, pulmão, né, com pneumonia tromboembólica, e aqui um processo infeccioso na válvula, no ventrículo direito, tá? Daqui foi para o pulmão e do pulmão pode voltar para o ventrículo esquerdo. Tudo bem? Miocardiopatia, né? Então, infecção do músculo, lesão do músculo, alteração do músculo cardíaco, do miocárdio. Miocardite pode ser por infecção hematógena sistêmica, né? Dos capilares que irrigam os miócitos cardíacos. Ou lesão primária, que é muito raro, né? Normalmente pode ser ascendência do quê? Ascendência de uma endocardite ou uma pericardite, tá? Lesão direto ali é muito raro de acontecer, porque eu preciso de uma sequência estrutural. Miocardite supurativa, consequência de uma endocardite valvar, né? Êmbolos sépticos que estão ali no tecido conjuntivo vão ascendendo para a porção muscular, tá? Muito comum com doença periodontal em cães, né? Na macro, áreas pálidas, difusas, às vezes com halo hiperêmico, tá? Mas nem sempre a gente vê a necrose nessa lesão clássica. Então, sempre que a gente vê área pálida no miocárdio, significa que ali está tendo ou degeneração ou necrose das miofibras, tá? Cardíacas. E na micro? Infiltração neutrofílica, necrose dos miócitos e colônias bacterianas ali de permeio ao processo inflamatório. Miocardite necrotizante, né? Normalmente de causas crônicas, tá?
como alguns parasitas, né, musculares, como toxoplasmose, como sarcocidose. Miocardite hemorrágica, lesões vasculares, tá? Carbúnculo, né? Então, clostrídios, chalve, perfringes, né? Antraces fazendo vasculite tóxica, tá? Ou intoxicação por sena occidentalis, né? Chamado mais vulgarmente de fedegoso, é uma planta tóxica que ela faz hemorragia, ela faz vasculite. Miocardite eosinofílica, né? Quando a gente tem parasitas como toxoplasma ou sarcocistes de várias espécies. Em bovinos, há uma consorciação, né? Há uma interação entre hospedeiro e parasita boa, tá? Então, é muito comum você ver 3 ali sarcocistes de permeio no miocárdio de bovino. Nas outras espécies não, tá? Então, em bovino não tem um processo inflamatório. Você vê o sarcociste lá, mas sem inflamação. Nas outras espécies, não. Aí pode evoluir para miocardite eosinofílica, que pode evoluir para necrotizante. E as miocardites linfocitárias, muito comuns de doenças virais, né? Coração e músculo estriados, né? Com listras pálidas, vírus da febre aftosa. A gente observa essas listras pálidas, né? Nada mais é na microscopia do que uma necrose segmentar das miofibras, né? Tanto no coração como no músculo estriado esquelético, tá? E aí a gente vê infiltrado de linfócito, né, com pouquinhos neutrófilos, porque a febre aftosa ela faz uma inflamação aguda, tá? Parvovírus canino, né? Pode acontecer também na sinomose, então cães filhotinhos que tiveram parvo ou que tiveram sinomose e se salvaram da doença, né, tiveram cura da doença, pode ser um adulto um pouquinho mais frágil imunologicamente falando. Por quê? Porque o vírus pode ter feito lesão lá no coração e aí vai alterar a demanda, a evolução desse indivíduo, tá? Citomegalovírus, muito comum nos suínos, né, que a gente viu na aula passada, faz bastante lesão pulmonar, né, favorecendo outras doenças. O coração vai estar mais pálido, mais flácido, por conta da degeneração e necrose também, com infiltrado linfocítico no intestício, né, tecido conjuntivo que sustenta as miofibras, e corpúsculo de inclusão intranuclear, bem basofílico, bem marcado nos miócitos, tá? Do mesmo jeito que a gente vê a lesão lá no pulmão, a gente vê aqui também do citomegalovírus. Ó, corte longitudinal de músculo cardíaco e um sarcociste ali. Grandãozão, no meio das fibras ali, aqui, ó, o intestício, né, com 1, 2, 3, 4 neutrófilos. Isso não é processo inflamatório, né, então não tem perda de cor, nem de estriação, mas é porque é a interação com bovinos, tá? Neoplasias que a gente tem do coração, né, neoplasias primárias do coração, rabidomioma ou rabidomiosarcoma, miomúsculo, rábido estriado, benigno, músculo estriado maligno, né? Então, rabidomioma cardíaco ou rabidomioma esquelético, tá? Como é coração, cardíaco, são raros, porém podem acontecer. Nódulos acinzentados no miocárdio, então tem uma apresentação mais na região ali ventricular do que atrial. Problema: compressão, tamponamento, insuficiência cardíaca, tá? Schwannoma são nódulos solitários ou múltiplos ao longo dos nervos epicárdicos, né? Se é epicárdico, mais na região do quê? Do átrio, lembra? O nosso sino atrial lá em cima. Então, são nódulos mais brancões, né? Solitários ou lobuladinhos, tá? Lá na região do epicárdio. Problema de novo: crescimento, compressão, tamponamento, tá? Linfoma, né? Todo tecido conjuntivo tem célula linfocítica, então o linfoma é em qualquer canto do organismo. São massas brancas, né, que podem formar nódulos, mas não é o mais comum. E a gente vê uma população
monofórmica, né? Uma população homogênea de linfócitos, todos grandões, todos médios ou todos pequenininhos, tá? E é óbvio que esses linfócitos com alterações de núcleo, né? Às vezes binucleado, trinucleado, tá? Proporção, citoplasma, núcleo diferente do fisiológico, do histológico, dos linfócitos, tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho schwannoma, tá vendo? Né? A porção inervada, tá? Hemangiosarcoma são os mais comuns do coração e tem 3 tecidos que a gente tem hemangio primário, né? Átrio cardíaco, principalmente átrio direito, fígado e baço, tá? E faz metástase com muita propriedade, né? Porque já é neoplasia de vaso, então se já está no vaso, já vai fazendo metástase para tudo quanto é lado. A morte normalmente é pela ruptura e tamponamento pelo hemopericárdio, tá? Hemangioma, mesmo sendo benigno, probabilidade de romper é a mesma, então o grau de letalidade é igual, só que o hemangioma não faz o quê? Metástase, tá? Então, se você abrir um animalzinho, tinha metástase de um monte de coisinha vermelhinha espalhada por tudo, né? E uma massa maior, mais proeminente, ou no átrio direito, ou no fígado ou no baço desse animal, aí é hemangiosarcoma, tá? Se não tinha metástase, morreu só porque rompeu, muito provavelmente hemangioma, beleza? E os quemodectomas, tumor lá na base do coração, né? Das também, né, de tecido nervoso, tá? Massas brancas, grandes, firmes, que fazem compressão ali dos vasos, né, importantes, então a aorta, a artéria pulmonar e do átrio, fazendo então o problema de demanda sanguínea e tamponamento, tá? Então, um hemangio ali no átrio direito e era o que a gente tinha para hoje. Bom, os exercícios são para vocês estudarem, tá? Tirar dúvidas e qualquer coisa a gente sana as dúvidas quando a gente se encontrar.